Círculo de Fogo é uma obra sci-fi do diretor mexicano Guillermo del Toro. Lançada no ano de 2013, a trama se ambienta em uma terra futurista, onde extraterrestres gigantescos chegarão ao planeta para subjugá-lo ao seu comando, destruindo para reconstruí-lo, conforme suas próprias vontades, exterminando qualquer forma de vida já existente aqui no processo. Para combater tal ameaça, a humanidade utiliza em um primeiro momento seu aparato militar tradicional, mas não demora para que fique clara a ineficiência da tecnologia comum contra tais criaturas, levando então os governos mundiais a se unirem em prol de uma solução conjunta a fim de produzir uma defesa à altura. Tal parceria dá origem aos Jaegers, isto é, armaduras humanoides também gigantescas, comandadas por uma dupla de pilotos humanos em seu interior. O longa dispensa a narrativa tradicional empregada em filmes sobre invasões extraterrestres em vários sentidos. A chegada de tais seres, por exemplo, ao invés de ser através dos céus, como é comum imaginar em um cenário como este, se dá através de uma fenda extradimensional localizada no fundo do Oceano Pacífico. Além disso, tais criaturas não são retratadas como superiores aos seres humanos, não tendo consigo qualquer vantagem tecnológica ou intelectual, ao invés disso se aproximando muito mais de criaturas bestiais, sem qualquer propósito, além de conquistar e destruir, guiadas por seus instintos. Apesar de estabelecer essa imagem para as criaturas invasoras, o que faz com que sejam muitas vezes comparadas aos dinossauros, o que é revelado não ser por acaso, no decorrer da trama, ao se conectar com os invasores, nos é revelado que os kaijus, nome que os extraterrestres receberam no planeta, são meros peões de um tabuleiro de xadrez muito mais amplo, e que aqueles que realmente detêm o poder e representam a verdadeira periculosidade aguardam do outro lado da fenda o momento ideal para atacar e dizimar, sem qualquer dificuldade, toda a espécie humana. E mesmo que não recebam a profundidade, ou sequer uma apresentação digna, ficando a cargo da imaginação do público, imaginar os interesses ou as próprias criaturas, o longa obtém êxito em construir uma mitologia em cima dos invasores, seja pelo fascínio ou pelo medo. Esse interesse que surge a partir da chegada dos kaijus à Terra traz impactos socioculturais ao redor de todo o globo. Mesmo diante da ameaça iminente à vida que a simples existência de tais criaturas representa, fica perceptível o quão normalizado se tornou a adoração e a convivência com a ideia de vida extraterrestre vivendo dentro do planeta, mesmo entre os profissionais envolvidos diretamente no combate a tais criaturas. Dr. Newton, responsável por estudar a estrutura biológica dos kaijus, contém diversas tatuagens representando diferentes kaijus, tendo estes recebido nomes e histórias próprias. Além disso, nos é mostrado que as criaturas foram até mesmo exploradas comercialmente, ganhando bonecos, pelúcias e demais produtos baseados em si, sendo vendidos ao público e tratadas como meros produtos colecionáveis, meras figuras fetichizadas. E em paralelo à figura dos kaijus, surge também a adoração para com os pilotos de Jaegers, que passam a ser tratados como celebridades, heróis da humanidade, concedendo entrevistas e ganhando fama pelo trabalho arriscado que fazem em prol da vida, combatendo tais criaturas e se colocando de frente ao perigo. Essa exposição e comercialização explícita que ocorre com os kaijus e os pilotos é um elemento do longa que o aproxima muito de nosso próprio meio, dando-lhe um aspecto mais realista, pois não é absurdo pensar que o mesmo comportamento seria replicado em dada situação no mundo real. Em frente ao desconhecido, é natural surgir o medo ou o fascínio. E mesmo que não aborde o possível medo que seitas e religiões tenham sentido frente à chegada de tais seres, o interesse é retratado de forma maestral, pois com a adoração surge um grande nicho no mercado, que foi prontamente atendido por aqueles dispostos a explorá-lo, seja por bonecos e figuras ou pela comercialização até mesmo de restos mortais dos kaijus, criando assim um extenso mercado negro centrado nas criaturas. O próprio Jaeger rendeu bons frutos em seu princípio, conseguindo combater a ameaça kaiju de forma satisfatória em um primeiro momento. Contudo, com o passar do tempo, inconsistências começaram a ser notadas em tal sucesso, e devido principalmente à incompetência de alguns pilotos, onde se pode enquadrar até mesmo Hayley, o protagonista, de acordo com as informações que o longa nos dá, o projeto foi se tornando pouco produtivo e insustentável para os governos mundiais, que acabaram por substituí-lo pela construção de extensas barreiras ao longo das costas do Pacífico ao redor do mundo. Ao tentar negar o problema, erguendo barreiras entre a humanidade e os kaijus, os governos não perceberam a perda de uma grande oportunidade para enfrentar o problema de uma vez, combatendo os kaijus ainda inexperientes e selá-los do outro lado da fenda para sempre. Seja pela questão econômica que vinha se tornando insustentável, ou simplesmente por uma postura negacionista dos governantes, o fato é que com o passar dos anos, as invasões foram ficando mais frequentes e mais ameaçadoras, literalmente saindo do controle e ameaçando toda a vida na Terra. E uma vez que a ineficiência das barreiras é atestada pela entrada de um kaiju sem qualquer dificuldade, cabe aos últimos remanescentes do projeto Jaeger, já sem financiamento e prestes a serem desligados, dar seu último suspiro e impor uma última resistência humana contra a ameaça extraterrestre. Rayleigh Beckett é um ex-piloto que perdeu seu irmão e também piloto Yancey Beckett, em uma missão conjunta enquanto ainda estavam conectados. Yancey fora arrancado do Jaeger por um kaiju durante uma luta, e por consequência, Rayleigh sentiu toda a dor e medo de seu irmão em seus momentos finais, ficando traumatizado assim e o fazendo deixar o projeto e a carreira militar de forma abrupta, tendo vivido desde então a se dedicar na construção da barreira na costa oeste dos Estados Unidos. Entretanto, no momento em que fica clara que a última esperança da humanidade é o já decadente projeto Jaeger, Riley é convidado pessoalmente pelo comandante Stacker Pentecost
a voltar ao quadro de pilotos, que devido às baixas no financiamento, se encontrava insuficiente e despreparado para conter a ameaça Kaiju. Pentecost, em uma última tentativa beirando o desespero, planejava detonar a fenda, selando de uma vez por todas a passagem que unia ambas as realidades. Ao desembarcar no centro de operações do projeto, o protagonista conhece a jovem Mako Mori, que trabalha em conjunto com Pentecost na alta cúpula do projeto, e que vinha sendo responsável por estudar as táticas empregadas por Riley em combate, a fim de ajudá-lo a encontrar o melhor copiloto possível para a realização da missão. Contudo, fica claro após algum tempo que as reais intenções da personagem não são encontrar um copiloto, mas sim se tornar a copiloto do protagonista, tendo estudado suas táticas para tornar-se o mais compatível possível com Riley. Para pilotar um Jaeger, é necessária uma união neural entre o piloto e o copiloto, isto é, um estado psicológico compartilhado, onde ambas as consciências se fundem em apenas uma, compartilhando memórias, pensamentos e segredos, para que assim possam assumir de forma segura e o controle total da armadura, controlando os dois hemisférios do cérebro desta, sem sobrecarregar a mente de um dos pilotos. Para que sejam selecionados, uma dupla de pilotos precisa ter uma alta compatibilidade entre si, podendo ser através da semelhança do modus operandi ou um vínculo emocional entre ambos. A segunda opção é a mais comum, tendo sido a razão para a escolha de Riley e Yancey Beckett, ou Erk e Chuck Hansen, por exemplo. Porém, mesmo que seja sugerido durante a trama um interesse amoroso entre Riley e Mako, não existe qualquer vínculo entre ambos, o que causa até mesmo um certo receio em primeiro momento em Pentecost, que não vê a parceria com bons olhos. Mas devido ao intenso treinamento e estudo que Mako se submeteu para entender os pensamentos e o modo de agir de Riley, é inegável a compatibilidade entre ambos, o que os leva a ser pilotos responsáveis por realizar a última missão do Projeto Jaeger. Mesmo com o foco principal da trama sendo a invasão Kaiju e os esforços empregados para combatê-la, há também uma subtrama recorrente entre todos os personagens que integram o Projeto Jaeger, que se desenvolve como um obstáculo a ser superado a fim de garantir o sucesso da missão, a superação dos traumas e das dores que os personagens carregavam consigo. Quando era uma garota, Mako viu toda a sociedade ser dizimada por um ataque Kaiju e desde então a personagem jura vingança às criaturas, se considerando apta a pilotar um Jaeger e realizar seu desejo. Porém, ao realizar a conexão neural, Mako se vê perdida nas memórias traumáticas que a atormentavam, a impossibilitando de agir diante do perigo, comprometendo assim o sucesso da missão pelos sentimentos que ainda carregava. Da mesma forma, Erk e Chuck, pai e filho, mesmo tendo compartilhado suas consciências diversas vezes, enfrentavam problemas de comunicação que nunca souberam ou tentaram resolver, que sempre comprometeu a relação de ambos. E até mesmo Riley, que não demonstra ser alguém atormentado, conviveu com a culpa e o remorso da morte de seu irmão durante os 5 anos em que se manteve afastado. O fato do personagem ter passado a trabalhar na construção da barreira pode ser interpretado não como um mero acaso, mas sim como uma metáfora para a barreira que o protagonista construía dentro de si, entre seu consciente e seus sentimentos. É somente dentro dos Jaegers e diante da destruição do planeta que os personagens se sentem aptos a enfrentarem seus próprios demônios, pois o poder que um Jaeger lhes dá os fazem se sentirem capazes de derrotar qualquer coisa, sejam kaijus ou seus traumas. Nas palavras de Riley, no prólogo do longa, dentro de um Jaeger, você sente que pode lutar até mesmo contra as ações de um deus. E é isto que fazem. Círculo de Fogo é uma aposta ousada do gênero sci-fi. O longa cria com êxito as bases para toda uma mitologia em cima das criaturas kaijus e de seus criadores. A trama se assemelha de certa forma com Evangelion, mas toma seu próprio rumo, com os personagens conseguindo selar os invasores do outro lado da fenda, com muito sacrifício e superação no processo. O foco da narrativa é, sem sombra de dúvidas, a ação de ver os imponentes Jaegers em combate, com os também colossais kaijus, mas a superação de traumas também é um ponto importante e necessário dos personagens. Para que consigam enfrentar o perigo, eles precisam enfrentar também seus demônios e seu passado, pois fica claro que ignorar um problema não o resolve, apenas o faz aumentar sua categoria de perigo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.